Olá, turma, tudo bem? Vamos a mais uma unidade da nossa disciplina, onde a gente irá falar hoje um pouco sobre ambiente ou forças ambientais. O que seria isso? É muito importante que a gente entenda que o nosso negócio ele é influenciado por determinadas situações. E essas situações, dentro desse ambiente, essas forças ambientais, a gente está falando sobre a questão de criar uma ferramenta, ou ter uma ferramenta que possa analisar um ambiente externo e interno de uma empresa. E o que seria esse ambiente interno e externo? O ambiente interno da empresa é uma ferramenta onde a gente pode analisar todas as questões internamente de dentro de uma empresa. E o externo, externamente. É muito claro quando a gente se fala disso, mas vamos pensar como exercer esse tipo de controle dentro de cada uma dessa situação ou dessas situações. Primeiramente, a gente precisa analisar que dentro desse ambiente, essas forças ambientais, tem uma ferramenta que é muito importante e que pode ajudar a gente a analisar todo esse cenário ambiental, que é a ferramenta de análise SWOT. Ela se trata de uma ferramenta que vai analisar o ambiente interno e o ambiente externo. De que maneira? O ambiente interno analisando as forças e a fraqueza, e o interno analisando as oportunidades e ameaças de cada situação da empresa. Então, quando a gente fala dessa situação interno, a gente fala que é por meio de uma determinada investigação que a gente vai começar a adquirir um corpo maior e de estratégia, de um plano de ação, de um plano de negócio, para que a gente desenvolva uma melhor situação dentro do nosso mercado competitivo, né? Que hoje a gente fala muito sobre esse mercado competitivo. Como que a gente pode se diferenciar? Entendendo o que é a nossa força, o que é a nossa fraqueza, e também analisando o mercado com as oportunidades e as ameaças que existem neles, tá? Então essa ferramenta ela possui um quadrante, que é um quadrinho onde você faz uma cruz e ali você coloca interno e externo, e você analisa isso. Então, quando eu analiso nesse sentido de preparar essas informações para uma determinada estratégia, eu preciso entender para que serve a força, para que serve a fraqueza, e para que serve a ameaça, e para que serve as oportunidades. Então, vamos por parte. Para que serve a força, que é o ambiente interno de uma empresa? Busca sempre os pontos, né, positivos dentro do ambiente. Então, você precisa, dentro do seu negócio, encontrar esses pontos positivos que vão fazer que esse funcionamento e desenvolvimento liste as forças que são elementos que vão favorecer o seu empreendimento, tá? Por exemplo, você tem um negócio que tem uma boa localização para venda. Então, quando você consegue enxergar que o teu ponto de venda é uma força, você precisa aproveitar esse momento ou essa localização para que tenha esse fluxo maior de venda. Por outro lado, a gente também pode falar um pouco da questão da fraqueza da empresa. Já é o oposto. Você precisa, dentro do seu ambiente interno, tentar reconhecer e encontrar quais são as fraquezas da sua empresa, que vão atrapalhar ou até impedir esse desenvolvimento ou essa concentração de desenvolvimento da empresa, que vão gerar partes negativas dentro do teu empreendimento. Então é muito importante que dentro desse quadrante você também escreva sobre essa questão das suas fraquezas, que também vão te ajudar bastante. Por exemplo, se o seu negócio não possui um controle financeiro eficaz e os gastos estão acima do esperado, talvez isso seja uma fraqueza da sua empresa que precisa ser analisado. Que quando você transforma isso em uma coisa mais controlável, ela começa a ser força para você. Então é muito importante você transformar essas fraquezas em força. Depois disso, a gente começa a analisar o ambiente externo. O ambiente externo, a gente fala das oportunidades e das ameaças que existem dentro desse cenário.
E como que seria isso? Análise de fatores que representam oportunidades são análise de fatores que apresentam um crescimento. Então você observa dentro do teu negócio, dentro desse ambiente, o que pode gerar um aumento de competitividade dentro da tua área, o que o mercado está oferecendo dentro da tua área, na verdade. Então, dentro desse quadrante, você precisa colocar. Eu posso falar como, por exemplo, o aumento de tendência de pet no mercado. O teu mercado ou a sua empresa trabalha com produtos pets. É algo que tem um crescimento e tem crescido bastante no nosso país. Então você começa a analisar isso, é uma grande oportunidade de você colocar alguns produtos que vão trazer novos consumidores para você. Também existe o outro quadrante, que são as ameaças. O que seria isso daí? Representam ameaça ao teu desenvolvimento, que poderiam ser os concorrentes, entendeu? Que representam como que você pode agir, que pode causar dificuldade dentro da sua organização. Então você precisa analisar. Por exemplo, você poderia, que o seu negócio encontre ou passe por alguma crise econômica e os seus consumidores comecem a optar por consumir serviços mais baratos. Você precisa entender como que você pode fazer para aumentar o seu faturamento com aqueles consumidores por conta da fase econômica que está sendo feita. Você pode fazer uma estratégia de vender o produto mais barato, tentar adquirir as matérias-primas mais baratas para que você continue dentro desse mercado competitivo. Então, as ameaças também precisam ser analisadas bem antes delas acontecerem. Porque se você já está vendo uma tendência que está acontecendo, você precisa simplesmente começar a combater isso bem antes que ela definitivamente atinja a tua empresa. Então, essas forças ambientais é muito importante que dentro de um plano de marketing, você precisa de um plano de negócio, você precisa saber manusear essa ferramenta da análise SWOT, onde você analisa todas essas estruturas, e essas estruturas vão te dar condição de você entender. Quando você vai em nosso material, você vai encontrar dentro dos nossos livros didáticos, dentro das nossas literaturas, esse plano de marketing, esse plano de negócio que vai te ajudar bastante, onde você vai poder estudar um pouco mais sobre os pontos fortes, ameaças e as fraquezas e oportunidades dentro da nossa disciplina. Veja lá o nosso material, que eu acredito que se tiver alguma dúvida, você me mande algum e-mail, me mande lá fale comigo, né? Na verdade, me procure para eu tirar essas tuas dúvidas. Mas a nossa disciplina, nesse modo, trata especificamente dessa situação. Então, faça esse quadrante, dá uma analisada, pesquise sobre esse assunto e qualquer dúvida é só vocês me procurarem. Um grande abraço.